Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, que chega hoje aqui para conversar conosco sobre futebol, nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Dimara. Bom dia. Eu já começo te perguntando se nós vamos ver um show de Marta hoje, a partir da 1h15 na tela da Band. Com certeza, Brasil e Austrália, transmissão ao vivo, né? Que você vai acompanhar todo o Mundial aqui na Band. Hoje a gente está com o programa Mini Esporte um pouquinho menor, de meio-dia e meia a meio-dia e 45, exatamente para que todo mundo possa acompanhar esse Mundial feminino. E mais do que acompanhar, né, Paula, a gente sempre torce, a gente vai tão bem com essas meninas nas competições internacionais, né, na forma como acontece. O futebol feminino no Brasil precisa de tanto apoio, né? Mas aqui nós não temos esse apoio. Elas têm que deixar o país e jogar fora do Brasil para poder ter alguma situação. Claro que a gente tem que ressaltar o trabalho que é feito no Santos, no Corinthians, mas é preciso... Gente, nós temos equipes tão fortes, né? O Atlético tem um trabalho interessante de futebol feminino aqui, mas é preciso... Agora a gente já tem até uma Copa do Brasil que acaba acontecendo, mas ainda é muito pouco para um futebol feminino que é tão representativo como é o futebol brasileiro, né? E a Bandeirantes encampa essa história e mostra para todo mundo esse futebol bonito que o Brasil sempre tem para estar mostrando para todo mundo. Tomara que essa mentalidade mude um pouco. A gente é o país da Copa do Mundo, a gente é o país das Olimpíadas, nós precisamos ter um apoio maior para o futebol feminino. E aí no futebol feminino a gente vê algumas das coisas que a gente tem saudade de ver no futebol masculino, né? Que a gente, os dribles... Como elas são habilidosas, né? Dribles, habilidades. Não é? Olha, eu estava assistindo a um jogo, é terrível, eu estava assistindo ao jogo do Vasco da Gama contra o Atlético Goianiense no domingo passado. Ó, eu vou contar uma coisa para vocês. Ali devia dar colírio para combate a calo nos olhos, porque é uma brincadeira. Ó, só chutão. A bola não é trabalhada no chão. Você não vê inversão de bola, você não vê de jeito nada, nenhum, de inversão de jogada. Você não vê nem de vez em quando você vê um lampejo de um ou outro jogador. É uma marcação danada, meio campo embolado, né? Isso, e outra coisa, um futebol pegado, sem necessidade de ser tão pegado, excesso de faltas, um descompromisso com o espetáculo. Mas por quê, Paulo? Existe uma explicação muito fácil para isso, né? Hoje o treinador, ele trabalha praticamente para segurar o seu cargo. Então é muito mais fácil você fazer a sua situação defensiva no futebol. Você tem uma marcação muito mais forte, né? Você não leva gol, também não faz, também não mostra nada, né? Que é o problema que a gente falou ontem. Os meias, os laterais estão sumindo do nosso futebol. E todos ficam felizes, né? Né, nós estamos nos transformando no país dos volantes. E isso não tem nada a ver com o futebol brasileiro. E isso você vai ver ao contrário hoje na tela da Band com o futebol feminino. Sem dúvida nenhuma, o Brasil ainda marca aquele antigo futebol. Você está me falando isso, eu estou me lembrando, eu sou mais antigo na face da Terra e estou me lembrando que bom, né, Tonelli? A gente já chamou ele de daltônico hoje. A gente vai chamar de quê? De idoso, como o Antonelli sempre me chama, ancião. Esse tipo de adjetivos que o Antonelli já me dirige é antigo, eu já acostumei com ele. Ainda bem que ele a entende como adjetivo. Mas veja bem. Está implícito a sabedoria, Paulo. Provavelmente seja isso, seja isso. Mas eu me lembro de João Saldanha dizendo que nós estávamos transformando os nossos jogadores em galinhas desossadas. E ele dizia, vá até uma televisão de cachorro dessas que fica rolando frango para assar e veja como é que é o corpo da galinha. Ela tem aquela coxa grossa e aquela canela fininha. É verdade. Né? E aquele tórax largo. Quer dizer, na verdade era isso que o João Saldanha criticava. E aí a gente vê, por exemplo, jogadores como o Ronaldinho. O Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldo Fenômeno. Um jogador que saiu do Brasil com uma complexão física absolutamente diversa daquela que adquiriu na Europa. E a partir do momento que adquire um físico diferente na Europa, passa a ter problemas físicos seríssimos. Ele ficou muito forte lá, o trabalho específico foi feito para ele. E aí o temor, por exemplo, de um Neymar cair num departamento de fisiologia de um Real Madrid e transformá-lo também numa galinha desossada. Porque ele leve como ele consegue proporcionar jogadas que um homem pesado, que um físico pesado não consegue proporcionar. Mas é porque no futebol europeu também você tem esse futebol muito força, e se eles não tiverem essa condição, né, fica complicado por lá. Mas voltando à nossa realidade, aquela que Vamos você falar falou do futebol jogo daqui. do Vasco e Atlético de Goiás, que é a nossa realidade, porque eu não vi nada nesse Campeonato Brasileiro ainda de um jogo que enchesse os olhos, né? E olha que a gente já passou por clássicos aí.
A gente tem América e Flamengo hoje na Arena do Jacaré. Um América que caiu, né, na tabela, mas também porque não jogou. Então, ele teve tempo para estar preparando a equipe, para estar enfrentando esse adversário complicado que é o Flamengo, porque agora o Flamengo tem o craque Ronaldo Gaúcho, isso proporcionado pelo Atlético mudou depois tudo, da goleada. Craque, né? Mas é verdade, tem o Thiago Neves pelo meio, tem o David na frente, que vem fazendo os gols. Não estava fazendo também, não, agora está fazendo. E, aliás, começou no último jogo, agora, né? Agora está tudo funcionando. Mas o América tem a volta aí do Marcos Rocha em relação à equipe que empatou em 1-1 com o Cruzeiro e desde lá não joga. Pode ser que o Mauro prepare alguma surpresa. O Mauro também é um treinador muito tático, né? A gente só lamenta que ele não tem as opções técnicas e qualificadas que ele pudesse estar colocando efetivamente no América para estar tentando fazer uma surpresa efetiva. Mas tomara que esse time do Mauro, que é bem mais coletivo, né, possa, quem sabe, fazer uma situação melhor aí diante do Flamengo. Lembrando que o jogo começa às 19h30 na Arena do Jacaré e a arbitragem é do Wagner Hellway, do Mato Grosso. Olha que chique. Wagner Hellway. E claro que a gente tem hoje Cruzeiro e Vasco, ou Vasco e Cruzeiro, como queiram. Em São Januário. Em São Januário. Acho que é importante a gente ressaltar aí as possibilidades do Roger, do Thiago Ribeiro e do Vitor, que já são jogadores que estão voltando, né? O jogo também é às 19h30. Então é importante, né, a volta desse trio, mas dos três mesmo, eu acho que só o Thiago Ribeiro deve aparecer na frente nessa equipe do Cruzeiro. Henrique, Gilberto e Léo continuam de fora, contusões aí que vão ter que esperar. O Cruzeiro perde muito no caso do Henrique, do caso do Léo, porque vai ter que estrear aí um novo zagueiro que teve pouca chance, que é o Naldo, ao lado do Gil. Então você já tem que ver que a defesa vai ficar um pouco preocupada em estar dando uma melhor condição para esse jogador. E o Henrique não vai ter que operar mais, né? Não vai. Isso é uma boa notícia. Mas 45 anos... 45 anos é ótimo. 45 anos de braço enfaixado. De dias de recuperação. Vai ficar bom, né? Joel Santana fez mistério pra caramba ontem, treino secreto. Então ficou meio complicado você definir o time. Porque ele tem a opção de estar usando o Marquinhos Paraná ou o Diego Renan na direita e tem a opção de estar usando o Diego Renan ou o Everton na lateral esquerda. E usar o Everton ou o Marquinhos Paraná no meio-campo. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que se fosse ele, não mexia tanto na equipe em relação ao primeiro jogo. Sim. Ele precisa dar um conjunto melhor a esse time dele. A não ser a entrada do Thiago Ribeiro, que é o jogador ofensivo do Cruzeiro mais qualificado, que fez muita falta, né? Pela forma como ele... Aí todo mundo fala assim, mas ele o ano passado ele jogou melhor, esse ano ele não vem jogando bem, mas o time também, depois daquela história da Libertadores também, não jogou bem. Né? E o Thiago, ele tem essa qualificação técnica que é quando a gente diz assim, olha, o Ronaldo Gaúcho, você não pode dar sossego para ele, porque uma hora ele desperta. É o mesmo caso do Thiago Ribeiro. E ele ocupa bem as laterais do campo. O Cruzeiro estava jogando meio torto, muito para a direita. Então, quem sabe se ele consegue acertar essa marcação e que possa vir mais uma vitória. Uma segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Eu acho que impulsiona bem esse trabalho do Joel e quem sabe ele possa estar trabalhando com mais tranquilidade aí no decorrer desse trabalho. On the middle, on the left ou on the right? Como é que ele vai jogar? Eu só queria saber. O Montilho não entende muito bem também, não. E eu brinquei com o Montilho no vestiário, né? Fora da coletiva. Eu falei assim, aí, você não está entendendo bem? Ele falou, não, eu estava brincando. Eu falei, mas eu também não entendo. Ele falou, eu também não. Então toma 2. Dimar Oliveira volta hoje rapidinho. Hoje é Minas Esporte. Hoje é curtíssimo. Minas Esporte, gente. Minas Esporte, gente. É curtíssimo, uma mistura. Né? Bem curtinho, né? Bem curtinho hoje. 15 minutos, mas eu tô lá 15 minutos. Na tela da Band, 12:30.